versículo 39 e o versículo de número 40. João capítulo 5, do versículo 39 ao versículo de número 40, diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vidas. Louvado seja Deus. Irmãos, podem assentar-se nessa noite. Uma das coisas, meus amados irmãos, que nós valorizamos na nossa fé, e talvez ela seja um ponto crucial para que possamos ter base na verdade, é justamente a palavra de Deus, ou como Jesus aqui a chamou de Escrituras. Essa Escritura, a qual os fariseus a examinavam, eles a tinham como palavra de Deus, a palavra a qual Deus inspirou, a palavra a qual dentro nela e nela foram feitas promessas, profecias, as quais se realizariam no futuro. E Jesus, ao conversar com os fariseus, ou pelo menos tentar lhe explicar quem ele era, puxou, irmãos, o conhecimento, a razão para crer na Escritura Sagrada. E Jesus, ao fazer isso, ele vai dizer que vocês mesmo examinam a Escritura ou a palavra de Deus, porque vocês pensam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E durante muitos, irmãos, séculos na história de Israel, Deus levantou profetas, e esses profetas foram cada vez mais sendo usados por Deus, para que justamente, sendo inspirados, pudessem dar uma certa esperança, um certo consolo à nação de Israel. Tanto isto é verdade que os profetas, no Novo Testamento, quando Jesus ele nasceu, nós vemos essas promessas sendo reafirmadas, por exemplo, por Simeão, dizendo que Jesus ele seria a pedra angular, a principal pedra de esquina, que traria consolo à nação de Israel. No entanto, meus amados irmãos, muitas dessas profecias foram cumpridas, inclusive a vinda do próprio Messias. Profecias estas que ainda continuaram a se cumprir, mesmo após a vida, morte e ressurreição de Jesus. E eu não tenho medo de dizer que muitas dessas profecias ainda estão se cumprindo na palavra de Deus nesse exato momento. Porque Jesus disse que nos últimos tempos, nos últimos dias, muitos se desviariam do Senhor. Ele disse que nesses tempos em que nós estamos vivendo agora, seriam como os dias de Noé, aos quais os homens não iriam querer saber de Deus, iam querer saber de casar e descasar-se, iriam querer saber apenas do casamento. A terra, ela ia se encher de violência. Os dias, como disse Jesus, seria como nos dias de Sodoma e Gomorra, dias de violências, dias de incredulidade. Profecias, irmãos, reveladas em Mateus 24, nos evangelhos de um modo geral, a qual nós estamos vivendo neste presente momento. É um livro que traz profecias que se cumpriram, que ainda vão se cumprir. Mas
Este livro, irmãos, veio muito mais do que ser para a nação de Israel, prometendo o consolo, o conforto à nação de Israel. Ele veio muito mais do que ser uma profecia que se cumpre para tempos futuros. É um livro que mostra o conhecimento da salvação. E Jesus, irmãos, quando esteve aqui no seu ministério, ele apelou para esta razão. Ele apelou para a fé, a qual o homem pudesse usar a sua mente, o seu intelecto, e ele mesmo cair em si, de que para ter essa salvação é preciso um fundamento, e este fundamento é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada, a qual ele deve acreditar, crer nela. É uma fé, irmãos, que o homem deve ter em ouvir essa palavra e enxergar nela e descobrir nela o caminho da salvação. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Mateus 11:31. Desculpe, Marcos capítulo 11, versículo 31. Marcos capítulo 11, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 11, 31. Vamos ler a partir do versículo 29. Mas Jesus respondendo, disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E ele, respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhe replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas. Aqui, meus amados irmãos, os fariseus se aproximam de Jesus para tentá-lo, para arrazoar acerca do profeta João Batista. Se João Batista era de Deus ou se ele não era de Deus. Mas o fato é que se a resposta de Jesus, a qual eles teria que responder, Jesus refaz a pergunta para eles, é o que está aqui no versículo de número 29. Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi qual autoridade faça essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Jesus então os coloca num beco sem saída, porque se eles dissessem que o batismo era de Deus, Jesus poderia perguntar: então por que vocês não creram nele? Por que vocês o mataram? O porquê é que vocês o rejeitaram? Mas também se ele dissesse que não era de Deus, o povo estaria contra eles. Mostrando, irmãos, que aqueles homens tinham conhecimento para raciocinar. Mostrando, irmãos, que o que Deus queria que eles pudessem ter conhecimento. E eles usavam esse conhecimento. E às vezes para se afastar da verdade, para se afastar de Deus. Jesus, irmãos, chega para leprosos. Jesus chega para pessoas enfermas e pergunta: vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu posso curar vocês? Note que nessa hora eles tinham que olhar para Jesus de um modo diferente. Eles tinham que olhar para Jesus como aquele que tinha poder para fazer algo pela vida deles. Eles tinham que pensar. Crer, irmãos, inicialmente era olhar para aquele que estava lá. Será que Jesus é Deus ou ele não é? Será que ele tem poder para me curar ou ele não tem poder para me curar? Jesus então arrazoava: vocês creem que eu posso fazer isso? E assim, irmãos, eles eram estimulados a crer, a visionar, a olhar para Jesus como aquele que tinha poder para abençoar as suas vidas.
Em alguns momentos, irmão, Jesus expulsava demônios de alguns que estavam possessos. E as pessoas começavam a argumentar, dizendo, ele expulsa demônios por príncipe de Beelzebu. E Jesus usava, irmãos, a sabedoria para dizer, uma casa dividida, ela não pode permanecer, antes ela se destrói. Como eu posso destruir o próprio reinado de Satanás se eu expulso o demônio em nome de Beelzebu? Como quem diz, se eu expulso o demônio, eu expulso pelo poder do Espírito Santo. Ele colocava, irmãos, essas perguntas para que pudessem estimular uma fé, olhando para Cristo, olhando para a sua palavra. Ele estimulava o intelecto. Em João 14,6, vejamos o que a Bíblia diz. João 14,6. Jesus vai falar qual é o caminho da salvação para a humanidade. Diz assim, João 14, versículo de número 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus dá ao homem o caminho da salvação. Ele oferece, meus amados irmãos, a informação. Ele dá o conhecimento aos fariseus, dá o conhecimento aos seus discípulos. E aqui, melhor dizendo, ele dá o conhecimento à humanidade, o que o homem tem que fazer para ser salvo. Ou pelo menos quem é o caminho que Deus deu para salvar o homem. Jesus aqui, ele se apresenta como o caminho. A partir deste momento, o homem passa a ter, irmãos, o caminho, o conhecimento de como ele pode se achegar-se a Deus. Jesus diz, eu sou o caminho. E ele dá aqui uma informação, um conhecimento, irmãos, completo. Ele não diz que Jesus, ele próprio, é um caminho, dando a possibilidade de haver mais caminhos pelo qual o homem possa ser salvo. Ele não fala que aqui ele é mais um, dentre outros que possam surgir, ou dentre outros que poderiam já haver naquela época. Jesus, meus amados irmãos, ele é exclusivo. A caridade, ela não é o caminho. A religião, ela não é o caminho. Um outro ser, um outro homem, não é o caminho. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, cortando toda a possibilidade, irmãos, a qual o homem pudesse ser salvo, a não ser por Jesus Cristo. E ele aqui afirma, eu sou a verdade. Ele dá o conhecimento que ele é a verdade. Ele diz, eu sou a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E aqui, meus amados irmãos, quando ele diz que ele é a verdade, da mesma forma que ele é o caminho, ele também é a verdade exclusiva. Sem ele não é verdade, não há verdade, ele é a verdade. Com ele não pode haver, irmãos, mentiras, não pode haver falhas, porque ele é a verdade. Com ele não pode haver misturas, a mentira, o erro com a verdade, porque Jesus, ele é a verdade plena, é a verdade completa, e ele é a vida. Sem ele não há vida. Vida verdadeira só com Jesus. Como temos anunciado em muitos cultos, o homem tenta ter uma vida, irmãos, mas é uma vida que tenta lhe proporcionar felicidade, mas é uma felicidade temporária, passando o efeito de momentos que lhes são impulsionados pelos vícios e pelas práticas da carne. Passando esses efeitos, essas práticas, a tristeza volta. A falta de vida se manifesta em angústia, em vazio no coração. Mas Jesus é a vida. Quem ele experimenta tem a vida e vida com abundância. Por isso ele é exclusivo, ele é a vida verdadeira. Ele é a vida que traz verdadeira felicidade ao coração do homem. Porém, meus amados irmãos, todo esse conhecimento bíblico,
Todo esse conhecimento acerca da salvação, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que é oferecido tanto a judeus, israelitas, como à humanidade, é apenas o conhecimento da salvação, é saber o certo e conhecer o errado. É descobrir que os outros caminhos que lhe foram apresentados, todos estavam errados, mas que agora, através de Jesus, o homem tem o conhecimento da salvação. Mas note, ter o conhecimento do caminho verdadeiro, o caminho certo, o caminho da salvação, não significa ter essa salvação. É apenas uma informação de verdade, de conhecimento que está na mente do homem. Ele tem informações na sua cabeça. Que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. E como o homem, irmãos, é um ser livre para fazer escolhas, ele pode descobrir esse caminho da salvação e ele decidir não querer esse caminho. Ele pode dizer, tudo bem, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, só Ele pode levar o homem a Deus, mas eu sou livre, eu não quero aceitá-lo em minha vida, eu não quero seguir o caminho, eu não quero seguir Jesus, ainda que eu saiba que sem Ele não há como o homem mudar, ainda que eu saiba que não há esperança para mim, se eu não aceitá-lo, mesmo assim eu quero usar a minha liberdade, o meu livre-arbítrio para rejeitá-lo em minha vida. O homem tem, irmãos, essa liberdade, Deus o deu. Mas, irmãos, o conhecimento, justamente por causa disso, não é suficiente para salvar o homem. Porque Deus não veio colocar fé somente, irmão, na mente do homem, na razão do homem. Jesus veio colocar fé no coração do homem. Por isso, irmãos, a fé que salva não é a fé na razão, não é a fé no conhecimento, não é a fé no intelecto. A fé que salva, irmãos, é a fé da experiência. É a fé na qual o homem invoca Jesus para a sua vida. É uma fé a qual o homem experimenta no seu coração e clama por Ele, e chama para Jesus experimentar. A fé que salva não é uma fé intelectual. A fé que salva, irmãos, é uma fé que o homem experimenta dentro do seu ser, que não fica apenas na mente, mas desce para o coração. Por isso o apóstolo Paulo, ao falar da salvação, ele diz: se com tua boca confessar a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres, ou seja, é no coração que o homem tinha que crer, para que, irmãos, ele pudesse experimentar esta salvação, esta vida por experiência, não por informação, não por saber apenas, mas por experimentar. É por isso, quando se fala em salvação no Evangelho, sempre, irmãos, o verbo é o verbo, irmãos, de pedir para entrar. É pedir do homem ir até Deus, ou então pedir de Jesus entrar no homem. Vejamos o que a palavra de Deus diz em João, capítulo de número 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus: vamos ler a partir do versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Note, Jesus veio para o que era seu, para os judeus. Primeiramente ele veio à nação de Israel, mas a nação de Israel o rejeitou. E aquilo, irmãos, que seria oferecido salvação às outras nações, logo, irmãos, se adiantou para que se fosse oferecido também aos outros povos, porque inicialmente Deus ofereceria salvação apenas aos judeus. Mas como os judeus inicialmente rejeitaram, Deus, irmãos, adiantou o tempo dos gentios,
oferecendo também essa salvação aos que crescem no seu nome. Mas note aqui no versículo 12, mas todos quanto receberam. Não é apenas conhecer a verdade, é receber Jesus. Não é apenas saber, irmão, do conhecimento que nos salva, é recebê-lo. Note o verbo, é recebê-lo. É os que o receberam, é os que creram nele, a saber, os que creem no seu nome. Vejamos também o que a Bíblia diz em João 6,35. Evangelho de João 6, versículo 35 ao 37. Diz assim, João 6, 35 ao 37. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Novamente, irmão, nós vemos essa salvação experiencial. Note os verbos a partir do versículo 35. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, mas aquele que vem a mim não terá fome. Ou seja, se eu for Jesus, irmãos, eu experimento Jesus, eu me alimento de Jesus. Quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, se eu for Jesus, crê nele, ele vai me dar a água da vida. Mas, versículo 36, mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Credes é recebê-lo. Credes não é crer, irmão, intelectualmente. Crer, irmãos, é um criativo. É um crer que pede para Jesus entrar. É um crer que o homem experimenta Jesus. E aquele que vai até ele, de maneira nenhuma, Jesus o lançará fora. Como disse o irmão nessa noite, aqui, Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É necessário ir a Cristo. Por mais, irmãos, que possamos estar pregando esta palavra do Evangelho, falar que Jesus é a salvação, falar que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele salva, que Ele muda, que Ele transforma o homem. Se o homem não experimentá-lo na sua própria vida, ele nunca vai saber. É como dizer, irmãos, que um prato é gostoso, que um prato é saboroso. E estar experimentando esse prato e comunicar às pessoas que não experimentaram, que prato bom, que prato maravilhoso. As pessoas poderão imaginar, mas nunca vão saber de fato se não experimentar. Assim é a salvação do homem. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, mas para experimentar esse Jesus, você precisa crer. Você precisa até Ele, provar que Ele pode mudar e transformar a sua vida. Foi o texto, irmãos, que nós lemos inicialmente. Vejamos aí, João 5,39. Diz assim, João 5,39 ao 40. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Note, aqui é o conhecimento. Aqui é a palavra do Antigo Testamento. Os fariseus liam, conheciam a Escritura, meditavam nelas, tentavam regrar a sua vida nesta palavra, neste ensinamento. Pensavam ter nelas a vida eterna. Estavam com a razão, estavam certos. Era através dela que poderiam ter a vida eterna. Mas Jesus, irmãos, diz que isso não era suficiente. O versículo 40 responde, e não quereis vir a mim para terdes vida. Não basta apenas examinar a Escritura. Não basta apenas citá-la com os lábios. Não basta apenas fazer parte de uma religião. Não basta
basta apenas ter ela em cima do instante, aberta no Salmo 91 como salmo de proteção. Não basta, irmãos, conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não basta ter o conhecimento de como o homem pode se chegar a Deus. O homem tem que ir a Jesus e crer em Jesus. E não quereis vir a mim para terdes vida. Porque, meus amados irmãos, Deus quer muito mais do que dar conhecimento. Deus quer dar a salvação do homem. E para isso, irmãos, Deus enviou o seu próprio Filho. O Filho de Deus, irmãos, veio a este mundo. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Aquilo que éramos incapazes de fazer, de ter paz ao nosso próprio coração. Aquilo que éramos incapazes, irmão, de fazer de nós mesmos, nos libertar dos nossos vícios, das nossas mazelas, dos nossos pecados, para novamente, irmãos, achegarmos a Deus. Nós não tínhamos condição nenhuma de fazer isso, mas Deus, irmãos, que amou, que prova o seu amor para conosco, enviou Jesus Cristo para morrer por nós, sendo ainda pecadores. E note, irmãos, o conhecimento que Deus tem do homem, é um conhecimento, irmãos, a qual o homem vira as costas para Deus, é um conhecimento, irmãos, a qual o homem é rebelde, é um conhecimento, irmãos, que o homem não quer olhar para o alto, mas quer olhar para o pecado, é um conhecimento aonde o homem, irmãos, vive para se exaltar, é um conhecimento pelo qual o homem vive para conseguir os seus próprios prazeres, o seu próprio ego sendo exaltado e glorificado por ele. Mas mesmo assim, irmãos, Deus tendo conhecimento de quem nós somos, incapazes de nos voltar para ele, Deus enviou Jesus para buscar e salvar o que se havia perdido, mostrando, irmãos, que o homem era incapaz de fazer, irmãos, um ato de benevolência, um ato, irmãos, de primeiro passo para buscar a Deus, porque foi Deus que deu o primeiro passo, foi Deus, irmãos, que não desistiu do homem. Ainda que a humanidade tenha desistido de Deus, Deus não desistiu da humanidade e enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E tendo conhecimento, irmão, de quem nós éramos, mesmo assim ele enviou Jesus. Por isso diz, Deus prova o seu amor para conosco, porque nós, sendo ainda pecadores, Deus enviou Jesus para nos libertar, derramando o seu sangue numa cruz, para, irmãos, poder salvar a humanidade. Por isso, irmãos, através de Jesus é que o homem pode ter vida, porque religião não salva, caridade não salva, boa obra não salva. Quem salva é Jesus, é o caminho que Deus escolheu. Como foi falado, irmão, Jesus é o religare, é a verdadeira religião, é aquele que liga o homem novamente, irmãos, com a presença de Deus. Mas quando ele salva, ele transforma. Quando ele salva, ele liberta. Quando ele salva, ele muda a vida. Quando ele salva, irmão, ele tira o vício. Quando ele salva, ele muda. Quando ele salva, irmãos, ele muda a vida velha e faz uma vida nova. Por isso o apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque Jesus regenera, porque Jesus liberta o homem. Por isso o Evangelho diz: se conheceres a verdade vos libertará. Porque, irmão, não é apenas a verdade ela tem uma função, é libertar o homem, é mudar o coração do homem. O maior milagre, irmão, não é a cura do câncer. O maior milagre, irmão, não é a cura da AIDS. O maior milagre, irmão, não é a cura da enfermidade. O maior milagre não é a pessoa pobre ficar rica. O maior milagre, irmãos, é o homem ser liberto por Jesus. Jesus transforma a vida do homem. Ele tem poder, irmãos, para isso. A salvação, ela é experiencial.
É preciso o homem invocá-lo, se arrepender dos seus pecados. Na realidade, irmãos, o homem tem que vir como estás, mas quando vai a Deus como estás, ou como está, Jesus transforma. Ele não permanece mais na vida velha, ele passa agora a experimentar uma vida nova. Uma vida a qual ele não buscava a Deus, mas agora ele quer buscar o Senhor na sua vida. Deus lhe transformou o coração, tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, colocou um espírito novo, renovou a sua vida, mudou por completo. Em relação ao pecado, o pecado é deixado para trás. Jesus perdoa, purifica como se nunca tivesse pecado. A santidade de Jesus é imputada no coração do homem que crê. Deus passa a olhar para aquele homem que crê em Jesus como se nunca tivesse pecado, porque toda a santidade de Jesus é imputada naquele que crê em Jesus. Deus poderia olhar para o coração do homem e ver pecados. Deus poderia, irmão, olhar para o coração do homem e passar em rosto as coisas que ele cometeu no passado. Mas não é isso que Deus faz. Jesus, irmão, vem como escudo. Jesus vem, irmãos, como aquele que aplaca a ira de Deus. De tal forma, irmãos, que toda a bondade, santidade e perfeição de Cristo Jesus é colocada em cada um de nós, quando nos arrependemos do nosso pecado e deixamos Jesus entrar e mudar a nossa vida. De tal forma, irmãos, que o pecado tem que ser deixado. Porque a salvação não é apenas o conhecimento que temos dela ou a experiência que temos dela. A salvação também, irmãos, é experimentar uma santificação. Nós temos então uma fé do conhecimento, uma fé experiencial, mas nós também encontramos na palavra de Deus, irmãos, uma fé que deve ser obedecida, uma fé doutrinária. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Gálatas 1:23. Gálatas capítulo 1, versículo de número 23. Gálatas capítulo 1, versículo 23. Diz assim: vamos ler o 22 também. E não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificaram a Deus a respeito de mim. Note aqui o texto. Paulo era alguém, irmãos, que perseguia os cristãos. Ele entrava na igreja, assolava a igreja, porque não queria que os cristãos continuassem ensinando o caminho da salvação, o caminho de Jesus, o caminho dos ensinamentos. Mas aí ele vai dizer no versículo 23, aquele que nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Esta fé que antes Paulo destruía, note, era o caminho da salvação, era o caminho da verdade, e aqui, meus amados irmãos, também é chamado de fé, ou seja, a doutrina, o ensinamento, é chamado, meus amados irmãos, de fé, ou seja, a fé, irmãos, também é doutrina. O homem não foi apenas salvo para morar no céu, ele foi salvo para obedecer a palavra, foi salvo para obedecer, irmãos, a doutrina de Cristo. Vejamos também o que diz a palavra de Deus a respeito disso, em Filipenses 1:27. Filipenses capítulo 1, versículo 27, diz assim, exortações, Filipenses 1:27 diz: somente deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Note que Paulo aqui vai dizer: eu quero estar com vocês, espero vocês, encontrar com vocês, vocês vivendo o evangelho de Cristo, se portando de modo
digno. Ou eu presente, ou eu ausente. Que vocês tenham o mesmo espírito, combatendo conjuntamente comigo o mesmo ânimo e a mesma fé no Evangelho. Ou seja, irmãos, não é a fé apenas de salvação, é uma fé de obediência, de combate, que zela pelo Evangelho, que zela pela doutrina, que zela pela santificação, que zela pela palavra. Salvação não é apenas só crer em Cristo. Salvação, irmãos, é viver uma vida de santificação que luta pela verdade. Vejamos também 2 Timóteo 2,18. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 18. Diz assim: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Aqui, a doutrina da ressurreição de Jesus é chamada de fé. Ou seja, existia, irmãos, uma fé doutrinária. Ou seja, a doutrina da salvação, a doutrina da redenção, tudo, irmão, é uma doutrina só. Mas tudo isso, irmãos, também é chamado de fé, porque apareceram pessoas lá perturbando, negando a doutrina da ressurreição. E aí vai dizer, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era feita, e perverteram a fé. Desculpa, irmãos, eles diziam que a ressurreição já tinha acontecido, melhor dizendo. E aqui, meus amados irmãos, eles estavam pervertendo a fé de alguns, porque a ressurreição dos mortos ainda não tinha acontecido, ela ainda ia acontecer. Ou seja, a doutrina da ressurreição estava sendo perturbada, foi chamada de fé, foi chamada de doutrina, irmãos. 2 Timóteo 3, versículo de número 8 agora, no capítulo posterior, versículo 8 diz: e como Janes e Jambe resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homem corrupto de entendimento e réprobos quanto à fé. Note, irmãos, a fé é tudo. A fé é o conhecimento de Jesus. A fé é a experiência da salvação. E a fé, irmãos, é essa doutrina que nós seguimos. Fé, meus amados irmãos, é você ter o conhecimento da verdade, é você experimentar essa verdade, mas é você ter obrigações, responsabilidades com a verdade, com a doutrina de Cristo e a palavra de Deus. É uma fé que, como diz Judas, é uma fé, irmãos, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Como diz Judas, olha, eu queria falar com vocês aqui uma palavra, trazer uma outra palavra para a edificação de vocês, mas eu estou vendo aí que tem muita gente aí querendo transtornar a fé de vocês, e faz necessário falar as coisas que eu já tinha falado antes para vocês, para afirmar ainda mais a fé que eu falei no passado. Meus amados irmãos, essa fé é a fé que Deus nos dá, porque Jesus é o autor e consumador de nossa fé, mas é uma fé que é pela palavra, é uma fé que Deus nos concede, é uma fé, irmãos, que é irrevogável, porque é o dom de Deus. Mas nós nunca podemos esquecer, irmãos, que por mais que nós tenhamos fé no conhecimento da palavra, por mais que nós tenhamos fé experiencial, conhecer Jesus no nosso coração, ter mudado a nossa vida, ter transformado o nosso coração, ainda que tenhamos fé, irmão, nesta palavra, nessa doutrina, nós nunca podemos esquecer, meus amados irmãos, porque por mais que nós possamos amar a Deus, Deus nos ama muito mais do que nós amamos a Ele. Pedro, irmãos, valorizava a sua fé. Pedro valorizava, irmãos, a sua crença. Jesus chegou, irmãos, para o discípulo e disse, olha, Jesus chegou aos discípulos e disse, olha, eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, das autoridades, eu vou ser entregue para morrer numa cruz.
E naquele exato momento, irmão, os discípulos ficaram conturbados. Pedro disse para Jesus: Senhor, de modo nenhum acontecerá isso contigo. Jesus então disse: olha, eu digo mais, na hora que eu for preso, vocês todos vão me abandonar, vocês vão sair correndo, vocês vão me abandonar. Pedro, irmão, cheio de fé, cheio de sinceridade, cheio de vigor, cheio de força, irmãos, ele disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Naquele exato momento, irmão, Jesus olhou para Pedro: Pedro, antes que os galos cantem 3 vezes, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Meus amados irmãos, Pedro foi sincero, Pedro julgou a fé dos outros, porque a fé dele era maior. Mas, meus amados irmãos, a palavra de Deus se cumpriu. Jesus foi preso, os discípulos debandaram, fugiram com medo. E Pedro, irmão, juntamente com eles negou Jesus 3 vezes, chorou amargamente, se entristeceu, abandonou a obra, abandonou o discípulo, abandonou o evangelho. Mas de repente, meus amados irmãos, Jesus apareceu. Jesus foi buscar Pedro onde Pedro estava, e Pedro estava pescando, meus amados irmãos, e Jesus já tinha dito: Pedro, eu te farei pescador de almas, pescador de homens. E Pedro, irmãos, tinha voltado para trás, voltado à vida profissional antiga, voltado à vida velha do trabalho. Mas a função de Pedro, irmão, não era ser mais pescador de peixe, irmão, como subsistência de vida até morrer. A função de Pedro, irmão, não era morrer, irmão, pescando um velhinho barbudo. A função de Pedro era morrer por Cristo, era morrer por Jesus, pregando a palavra de Deus. Jesus foi até Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro, meio cabisbaixo, irmão, disse: Senhor, eu te amo. Jesus, segunda vez, perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, irmão, meio cabisbaixo, irmão, disse: Senhor, eu te amo. Jesus, irmão, pela terceira vez, irmão, perguntou a Pedro para ver se Pedro, irmão, aprendia a lição, para ver se Pedro aprendia a lição. Pedro, tu me amas? Pedro, irmão, caiu em si. Senhor, quer saber de uma coisa? Senhor, é como quem diz: Senhor, na outra vez passada eu falhei, na outra vez passada eu escorreguei, eu aumentei a minha fé lá em cima, julguei a fé dos discípulos, julguei a fé de Pedro, julguei a fé de João, julguei a fé de André, julguei a fé dos outros, que eu disse que todos podiam te abandonar, mas eu não te abandonava. Senhor, eu fui firme nisso, eu me precipitei, eu fui contra a tua palavra, porque tu disse que até eu ia te negar, mas eu duvidei e quebrei a cara, eu te neguei. Mas agora, Senhor, tu me perguntas se me amas, eu te digo que te amo. Tu me perguntas se eu te amo, eu te digo que te amo. Mas, Senhor, quer saber de uma coisa? É tu que sabe todas as coisas, é tu que sabe todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Meus amados irmãos, meus amados irmãos, a nossa fé está aqui, está no meu coração, está no teu coração. Você crê em Jesus, mas não é a tua fé em si que te sustenta. Meu irmão, Jesus está na tua vida, mas não é você que sustenta Jesus, é Jesus que sustenta você. É você que segura Jesus na sua mão, é a mão dele que segura você, é ele que nos sustenta, é ele que nos guarda. Por mais que o nosso amor seja grande por Jesus, meus irmãos, o dele é muito maior do que o nosso. E Pedro, irmãos, aprendeu a lição. Você pode ter uma fé firme, você pode ter uma fé pulsante na palavra, uma fé, meus amados irmãos, experiencial, mas saiba que sempre Jesus é quem vai lhe sustentar. É sempre Jesus que vai lhe guardar. É sempre, quando você for escorregar, é Ele que vai te levantar, é Ele que vai te renovar, é Ele que vai te sustentar. Porque, meus irmãos, o amor dele é maior do que o nosso, porque Ele é que é o autor do consumador de nossa fé. Ele é a fonte, Ele é a origem. Mediante, irmãos, esta palavra, Jesus se revela para fortificar cada vez mais a nossa fé. Aleluia. Quando Pedro, irmãos, foi restaurado, Jesus disse a Pedro: agora vai, Pedro,
e apacentas as minhas ovelhas. Deus quer o homem com fé, irmão. Mas quer o homem com fé restaurado para fazer alguma coisa para Jesus. Deus abençoa, mas dá responsabilidade. Deus cuida, mas dá obrigação. Deus ama, mas dá trabalho para o crente fazer, irmão. Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Jesus te escolheu, meu irmão, para alguma coisa. Você tem o conhecimento da salvação, você tem experiência da salvação, você tem a doutrina, mas saiba, Deus lhe ama, mas lhe escolheu para fazer alguma coisa no reino de Deus, para trabalhar para Ele, porque fé que Deus dá, irmão, não é para ficar parada, fé é para ser usada. Fé parada não serve de nada. Fé parada ninguém vê, nem você vê. Fé não é fé quando não se coloca em prática. Deus dá fé, irmão, é para ser usada. E se Deus nessa noite está colocando fé no teu coração para ser usada, saiba, se você tiver fé, Jesus pode te salvar. Pode te libertar a sua vida, transformar seu coração. Porque quando o homem tem fé, quando Deus coloca mediante esta palavra, se ele coloca em prática, irmão, Jesus transforma a sua vida, muda a sua história, porque fé é para ser usada. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Irmão Renan, irmão Heitor, aleluia.